Uma apuração aqui para vocês. Olha, fontes do governo brasileiro com quem eu conversei acreditam que o incômodo do presidente Donald Trump em relação ao Pix brasileiro vai muito além da defesa das bandeiras de cartão de crédito americanas, né? Porque a gente diz, porque ele está argumentando que as empresas de cartão de crédito, enfim, de meios de pagamento americanas estão em desvantagem aqui no Brasil por causa do Pix. Na verdade, o governo brasileiro desconfia avalia, acho que dá para dizer, que a maior preocupação da Casa Branca tem a ver como o Pix, como um sistema de pagamento que pode virar um facilitador para transações comerciais internacionais. E aí eu vou explicar em dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: você lembra que o presidente Lula sempre defende que os países, eles possam fazer transações, países que são grandes parceiros comerciais, que eles possam fazer suas transações comerciais ou nas suas próprias moedas, ou em uma terceira moeda em comum, ou e bypassar o dólar, porque hoje quando você vai fazer essas transações, então o Brasil vai vender para a Argentina, o Brasil converte para dólar, dólar converte para peso, Argentina. Então assim, para bypassar o dólar, a preocupação, e é tudo que o presidente Donald Trump não quer, é que o dólar seja bypassado, seja excluído dessas transações internacionais entre países parceiros. E aí, o que tem a ver o Pix com isso? Tem a ver que o Pix pode ser, primeiro, é instantâneo, né? Essa transação toda, ela tem um certo atraso e isso traz menos, digamos assim, o Pix seria mais assertivo até na questão da confiabilidade por ser instantâneo. Eu tiro daqui, mando para aí, chegou. Então, a preocupação é que isso poderia ser útil nessa transação que bypassa o dólar. E tem um outro temor também, que é o seguinte, que o Pix possa, eventualmente, ser uma alternativa ao sistema usado hoje, esse que eu expliquei. Sai do real, passa para o dólar, do dólar passa para o peso. Que é o chamado sistema de pagamento do SWIFT. E poderia o Pix vir a ser uma espécie de alternativa ao SWIFT. E por que é tão delicado, tão estratégico para os Estados Unidos que o atual sistema usado no mundo todo, o SWIFT, continue e não tenha concorrências? Porque são os Estados Unidos que controlam. Os Estados Unidos mesmo podem excluir, podem descreditar algum país como forma de sanção que saiam do SWIFT, como aconteceu, por exemplo, com a Rússia, né? Eles são descredenciados, digamos assim. E aí os Estados Unidos, eles perderiam esse poder tão grande, né, de dominar esse sistema de pagamento. Então, eles avaliam que os Estados Unidos já estão olhando lá na frente em relação ao Pix, porque se o Pix virar uma alternativa ou para ajudar a bypassar o dólar e não passar, né, nas transações comerciais com grandes parceiros, não passar pelo dólar, ou até apenas, entre aspas, servir como alternativa ao sistema de pagamento controlado pelos Estados Unidos, que é o SWIFT. Yuri Pita. E integrantes do governo federal esperam se reunir nesta semana com o da representação comercial dos Estados Unidos. O assunto, as novas ameaças de tarifaço, e a Vitória Queiroz é quem já está na tela com as informações. Muito boa tarde, Vitória. Quais são as tarifas que entram nesta discussão? Oi, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui nesse início de tarde de hoje. Olha, a expectativa é de que essa reunião nesta semana seja a nível técnico e do lado brasileiro espera-se a presença do ministro Márcio Elias, que comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e também do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Já do lado americano, a expectativa é de que participe o representante do Departamento de Comércio norte-americano, o Jamieson Gray. E nessa reunião, que vai acontecer de forma virtual nesta semana, o governo brasileiro quer focar na proposta de tarifa de 25% que foi apresentada na semana passada pelo USTR com base na seção 301. Lembrando que essa proposta foi apresentada pelos Estados Unidos depois que as investigações conduzidas com base na seção 301 indicaram que o Brasil estava adotando práticas desleais no comércio e mencionam principalmente o PIX como uma suposta ameaça às empresas norte-americanas. E o governo brasileiro e Débora querem focar nessa tarifa de 25% porque ela foi aplicada e direcionada exclusivamente ao Brasil. E por essa razão, eles avaliam que há margem para fazer uma tratativa bilateral e, portanto, se chegar a um acordo. E essa, por sua vez, não é a mesma avaliação que os integrantes do governo brasileiro têm em relação àquela outra tarifa que foi proposta de 12,5%, que alcança não só o Brasil, mas também a União Europeia e outros mais de 50 países. E os Estados Unidos decidiram propor essa tarifa de 12,5% depois que eles investigaram e alegaram que esses países não estavam falhando, na verdade, para combater o trabalho forçado e o trabalho infantil. E a depender do resultado dessa reunião que vai acontecer nesta semana, o governo brasileiro avalia que pode caminho para uma eventual formal entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump na próxima durante a cúpula do G7 que vai acontecer na França. No entanto, a avaliação de momento é primeiro conduzir essa reunião agora e depois seguir então para eventualmente essa reunião lá na França. A avaliação também é a seguinte, que apesar de todo esse cenário, tem alguns pontos que são considerados inegociáveis, que é o caso do PIX, que já foi defendido pelo próprio presidente Lula. Yuri, Débora. Muito obrigada, Vitória Queiroz, pelas informações ao vivo aqui de Brasília. É interessante, Yuri, vamos já chamar a Larissa, que a gente vai seguir falando sobre taxas, porque essa reunião que a Vitória mencionou, boa tarde, Larissa, bem-vinda, que ela mencionou que deve acontecer nessa semana, é a reunião do grupo de trabalho, aquele grupo de trabalho que foi criado durante a visita do presidente Lula com o presidente Trump. E aí eles avaliam o seguinte, olha, que se avançar, se tiver algum avanço, se houver nova reunião, aí o Brasil pode até pedir um encontro de Lula com o presidente dos Estados Unidos lá no G7, na França. Mas, se não houver essa reunião antes disso, antes do G7, e se não houver nenhum avanço, aí a tendência é que o governo brasileiro nem peça esse encontro. E a Larissa Rodrigues tem estimativa, Larissa, de quanto o Brasil pode perder em exportações com o novo tarifaço? Débora e Yuri, boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente. Vamos lá. O primeiro adendo que é importante a gente fazer, Débora, é que há uma expectativa tanto do Ministério da Indústria, né, do MDIC, do próprio Ministério da Fazenda, do Itamaraty, de reuniões paralelas antes de se fechar se vai ter ou não reunião do Lula com o presidente Trump lá no G7. Você trazer esse encontro do grupo de trabalho, mas para além disso, o próprio ministro da Economia disse que pretende conversar de forma remota, claro, com alguém também dessa área ali dos Estados Unidos, e o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, tem tentado algumas agendas. E falando nesses ministérios, chama muito a atenção como eles ainda não fecharam a possibilidade de um impacto caso esse segundo tarifaço saia do papel. Hoje foi divulgado um estudo do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, em que eles dizem, aí são dados um pouco alarmantes, inclusive, como essas tarifas, mais essa sobretaxação, pode acabar levando o Brasil a perder 9,5 bilhões, para ser mais exata, em exportações industriais. E ainda de acordo com esse levantamento, pode retirar de 15 a 38 bilhões
do consumo das famílias, então as famílias também perderiam em consumo em 2026 e, para além disso, mexer no PIB brasileiro. Eu fui atrás, claro, dessas pastas envolvidas nessas negociações depois da divulgação desse estudo por parte desse instituto. O que eu tenho ouvido, e isso dá para a gente dizer, tanto do MDIC quanto do Ministério da Fazenda, que a resposta que eles têm passado, não só para nós aqui da imprensa, mas principalmente aos empresários, seja do setor da indústria ou até mesmo do agro, que vão até o Ministério da Fazenda, por exemplo, ao MDIC, procurar respostas, preocupados com esse tarifaço, é de que ainda tudo é muito cedo para se chegar a uma conclusão, que está em aberto esse tempo de negociação e para evitar alarde, principalmente quanto ao PIB, por enquanto eles não estão passando dados. Para encerrar, é importante a gente dizer que já no Itamaraty há uma expectativa de um prejuízo menor nesse segundo tarifaço, digamos assim, já que outros países também poderiam ser atingidos, para além do Brasil, não perderia tanto em competitividade. Débora e Yuri.